Vamos para o nosso quadro Saúde, agora oferecimento Unimed Piracicaba. Aqui ao vivo conosco, a fonoaudióloga do Hospital da Unimed Piracicaba, Mônica Joyce Ferreira. Muito boa noite, obrigado pela presença, viu? Obrigada, boa noite. E hoje vamos conversar um pouquinho, o tema é muito interessante e você vai poder participar conosco. Reabilitação, deglutição e disfagia pós-Covid-19. Eu já começo perguntando, para a fonoaudióloga, Mônica, todos nós estamos vivendo ainda, bom que se diga isso, mas a gente não imagina quantos problemas decorrentes do Covid, E você como profissional dessa área, creio que você tem muito para compartilhar conosco aqui e falar um pouquinho sobre essa situação, Sim. Assim, Neto, a gente está vivendo mesmo uma doença que ninguém imaginava, que ninguém conhecia, na verdade, e a gente tem que pensar que é uma doença que não só acomete esse paciente que está no hospital, mas a família inteira. É verdade. É um paciente que ele fica isolado. Eu acho que começa por aí. É um paciente que entrou dentro do hospital e ele começa desde ali ficar isolado, Esses pacientes, quando eles ficam mais graves, eles vão para dentro da UTI, o que torna mais difícil para eles, E aí eles são acompanhados por uma equipe multidisciplinar, Exato. Então são pacientes que eles acabam tendo muita complicação pulmonar, Então são pacientes que eles acabam ficando muito tempo entubados, Muitos desses pacientes são acometidos por fazer a traqueostomia, sim, devido a complicações respiratórias, E nisso a família fica só recebendo notícia desses pacientes via telefone, sem poder estar ali podendo visitar esses pacientes. Então realmente é uma doença que triste, veio para mexer, para mexer mesmo, Para mexer mesmo. Agora, Mônica, você falou da equipe multidisciplinar, isso é uma prática muito interessante, A gente acompanha o hospital da Unimed, a questão de se tratar esse paciente, com essa equipe, se pensar em tudo. E a profissional, a fonoaudióloga, como é que trabalha no caso específico do Covid? O que você trabalha diretamente com esse paciente? Então, vamos pensar. Esses pacientes, quando eles são intubados, a intubação é um tubo, que passa pela boca. Então, esses pacientes, eles ficam dias entubados. Quando eles são extubados, quando é retirado esse tubo, geralmente esses pacientes acabam ficando com o quê? Com uma lesão. Uma lesão, Isso. E nisso pode ocorrer o quê? Uma dificuldade do paciente deglutir. Puxa. Então, essa é a função da fono, Então, o médico, ele chama a fono para quê? Para avaliar esse paciente, avaliar como está o funcionamento da deglutição desse paciente, como está a linguagem desse paciente, A linguagem, não só a fala, mas a linguagem cognitiva desse paciente, Se ele está conseguindo se comunicar, Então, a fonoaudiologia, ela entra principalmente na deglutição, Porque comer é vida, Sim, E esses pacientes precisam, voltar a estar se alimentando por boca. Então, é nesse momento que a fono começa a atuar já dentro das UTIs, com esses pacientes que foram extubados. Perfeito. Nós estamos ao vivo aqui, você pode participar conosco, 2534-1234, 99141-1048. Tem alguma pergunta, alguma dúvida? Pode mandar para nós aqui, Faça sua pergunta, 99141-1048. Pois não, Maria? Agora, Mônica, queria que você falasse para a gente, de uma forma bem simples, assim, bem acessível, o que são esses termos, O que significa a deglutição, a disfagia e essa palavra grande aí que também deve estar no momento da Covid se falando muito entre vocês, a broncoaspiração. Então tá. Então vamos pensar. Deglutição. Deglutição é um ato da gente
deglutir o alimento de maneira segura. Então, a partir do momento que eu coloco um alimento na boca, como o lanche maravilhoso que vocês passaram anteriormente, a gente coloca esse alimento na boca, certo? A gente consegue fazer a nossa mastigação e a gente deglute de forma segura, certo? Okay. Tá? A disfagia é qualquer alteração que tenha nesse meio. Então, pode ser na fase oral, na boca, eu não consegui mexer essa língua direito, né? E eu não tive força para engolir. A gente tem que pensar que um dos cometimentos do Covid além da parte pulmonar, é a fraqueza muscular. A nossa laringe é um músculo. A nossa língua é um músculo. Então, o que acontece? Esses pacientes perdem a sensibilidade, né, e partem para uma fraqueza muscular. Então, isso gera uma disfagia. Qualquer alteração que eu tiver nesse trajeto, da minha boca até o meu estômago. Perfeito. Agora, Mônica, você no caso desse paciente que está, né, vamos pensar ainda nesse paciente do Covid, né, graças a Deus, ele recebeu o tratamento, ele está saindo desse momento crítico, né, entubado na UTI, ele vai passar para essa recuperação. Então, você, como outros profissionais, vão estar trabalhando diretamente isso. Queria que você falasse para nós, assim, eu estou pensando aqui que eu acho que esse paciente volta a quase ser uma criança, né? Uma criança está começando a ingerir, deixando um pouco a amamentação, está começando a comer algumas frutinhas, tudo com muito cuidado. Quer dizer, você trabalha diretamente, por exemplo, essa questão junto com a nutricionista. Né? Porque ele requer, o paciente requer uma nutrição bacana, boa, porém, se ele perdeu todo esse exercício, como você falou, um músculo, e se ele ficou, vamos ao extremo, 40 dias entubado, eu imagino que quase que atrofiou esse músculo. E aí o trabalho é como se fosse uma criança aprendendo a se alimentar. É assim. E aí, completando, uma coisa muito importante que ela falou, da broncoaspiração. Posso completar isso? Claro, porque por é favor. Muito importante essa frase, essa palavra grande que você disse. Que isso é uma das principais coisas da gente estar fazendo essa avaliação e a equipe multidisciplinar atuando junto. A broncoaspiração. Se um paciente, ele não tem a dificuldade de engolir, certo? E esse alimento não vai para onde teria que ir e vai para o pulmão, é onde a gente tem a nossa broncoaspiração. Puxa. Qualquer alimento que passe da traqueia até o pulmão. E isso é uma coisa muito grave, que além de esse paciente poder regredir, ter mais problemas respiratórios, você pode levar esse paciente a óbito. Nossa. Então, o trabalho, a atuação da fonoaudióloga dentro da UTI, no Covid, é muito importante, né? Porque esses pacientes precisam, como você disse, voltar a se alimentar, certo? Mas a gente tem que fazer isso de forma segura, porque senão a gente pode levar um paciente ao óbito. Então, essa palavra grande, ela é muito forte dentro da gente na UTI. A gente tem que fazer de uma maneira segura, trabalhar mesmo em cima, atuar em cima desse paciente para que ele não venha ter uma broncoaspiração. Perfeito. Viu? Bem, estamos ao vivo aqui, você pode participar conosco, 2534-1234, 99141-1048, está aí nosso WhatsApp na tela, para você fazer a pergunta aqui para a fonoaudióloga, a Mônica, que ela trabalha direto no hospital da Unimed aqui da cidade de Piracicaba. Tem participação, né, Maria? Tem sim, pois olha, não. A Carla, passando por aqui, aliás, você pode mandar sua pergunta também, né? A Mônica está aqui para dar as orientações. A Carla acho que quer uma orientação, uma opinião sua, viu, Mônica? Olá, Neto, pergunta para a doutora, por favor, se é normal que toda vez que eu como, eu sinto vontade de arrotar e me incomoda bastante. Pergunta para ela, por favor. Pois não. Não seria normal, mas nesse caso, não seria nem a fonoaudióloga que viria isso. Ela teria que procurar um médico, né, para poder saber, um gastro, para saber se tem alguma alteração mesmo, a nível de
de esôfago, de estômago mesmo. Alguma... Né? Agora, falando um pouquinho, né, de todo esse exercício, né, que você falou, se a gente fosse pensar todo esse mecanismo, eu queria que você explicasse para nós, né, que a gente associa a fonoaudióloga às cordas vocais, né, e é no imaginário aí de todos é isso. Se eu tenho problemas da minha corda vocal, vou procurar a fonoaudióloga. Eu queria que você falasse um pouquinho, que eu acho que a estrutura é um pouco além, né? Você tem todo o mastigar, tem tudo como você falou, né? A questão, né, do nosso tubo aqui. Fala um pouquinho sobre isso para a gente entender toda essa função. Então, assim, vamos pensar nesse paciente do Covid, igual você disse, da equipe. Esse paciente, ele ficou muito tempo entubado, ele está lá com tomou muito bloqueadores para musculatura, certo? Então, tem uma fraqueza generalizada, né? Então, essa fraqueza começa onde? Desde onde? Da mastigação, dos nossos órgãos da face. A fono já começa, quando ela chega ali para atender um paciente, ela já olha e vê. Como está esse paciente? Com a boca aberta? Ele está conseguindo se mexer, né? Como está essa língua? Então, isso tudo são órgãos que a fono... Antes da gente chegar nas pregas vocais, a fonoaudióloga já está observando, já está trabalhando. Então, a gente começa a perceber que o quê? Esse paciente não está mexendo a língua, esse paciente não está falando, esse paciente não está com atenção para isso. Então, aí a gente começa a perceber que, será que esse paciente tem condição de estar comendo, né? Que alimento ele vai conseguir comer? Ele está tendo sensibilidade nessa língua? Ele está sentindo gosto? Ele está sentindo cheiro? Né? Porque deglutir, a gente engolir, começa desde onde? Do cheiro, né? Então a gente sente o cheiro de um alimento. E é real a questão de salivar? É. Porque nós estávamos aqui, né? A gente sempre fala isso. Nossa, ai, minha boca está até salivando, olhando, vendo a imagem. É isso. Isso já é um preparo? Já é. Então, assim, aí você falou da equipe multi. Dentro do Hospital da Unimed, a equipe multidisciplinar atua em conjunto. Então, assim, quando a fono vai descer para fazer uma avaliação, quem vai junto? Muitas vezes a gente chama a nutrição. Por quê? Eu preciso da nutrição para falar assim, olha, nutricionista, esse paciente que eu avaliei, ele está com um pouco de dificuldade em mexer essa língua. Eu precisava de um alimento pastoso, né? Olha, presta atenção como eu estou fazendo a minha avaliação, para que ela venha saber que tipo de pastoso, né? Então, a nutrição está ali, olha e fala, Mônica, eu vou mandar uma papa de banana desse jeito, porque eu vi que o seu paciente, porque às vezes eu não consigo liberar esse paciente para comer. Eu faço a avaliação, vejo que ele está sem movimentação de língua e ele engoliu um pouquinho, começou a tossir. Olha só, porque engasgou. Engasgou, certo? Por quê? Ele acaba o tubo passando, machuca as pregas vocais, você perde a sensibilidade, certo? E essas pregas vocais, que são a proteção das nossas vias aéreas, né? Se você não está sentindo, você tosse na hora. Né? Esse alimento foi para lugar que não deveria ir. O corpo já vai ter a sua reação. E aí você tosse ou pigarreia. Então, você vê que é um conjunto de coisas, né? Então, essa atuação multidisciplinar é importante por isso. A atuação da terapia ocupacional também. A Unimed tem uma terapeuta ocupacional dentro das UTIs com a gente. Porque daí você fala, esse paciente voltou a comer. Nossa, viu, ele tem condição de comer. Mas e aí o movimento das mãos dele? Sim. Quem vai ajudar nessa movimentação? Poxa, é todo um complexo. A terapeuta ocupacional. Né? Então, é um trabalho em conjunto, um trabalho que a fono trabalha com toda a equipe. Para quê? Para a volta desse paciente, né? Para o retorno desse paciente. Na volta da alimentação, né? De poder comer sozinho. Sim. Né? Então, é um trabalho grande, né? E a equipe tem que estar afiada ali, um conversando com o outro, um discutindo o caso com o outro, né? Você parando um atendimento, indo lá falando, fisioterapeuta, você pode dar uma olhada no meu paciente, como estão os padrões respiratórios dele, né? E a equipe da Unimed está de parabéns, a equipe multidisciplinar. Nós temos trabalhado aí em conjunto. Perfeito.
Participações? Pois não, Maria, diga. A Júlia conosco aqui no WhatsApp. Se também tiver alguma dúvida, pode mandar aqui no 991411048. A Júlia quer saber justamente dessa questão da deglutição, eu acho. Mônica, ela diz: boa noite, Neto, queria saber uma coisa. Meu pai é acamado e ele não consegue se sentar para comer. É idoso, né? É acamado, não consegue se sentar para comer. Tenho medo dele engasgar. Isso pode acontecer? E se acontecer, o que devo fazer? Júlia. O posicionamento é uma coisa muito importante. Então, jamais a gente dá alimento para uma pessoa que ela esteja deitada. A gente não consegue, deitado, comer. A gente teria dificuldade, né? Imagina uma pessoa idosa. Então, assim, o posicionamento é muito importante. Esse paciente tem que estar 90 graus, sentadinho. Está lá na cama, no leito, mas tem que estar sentado, não deitado, sempre sentado. Por quê? Pelo posicionamento. Então, a gente tem que pensar que toda a nossa musculatura aqui, ó, tá o quê? Tá retinha. Tá bom? Pensar no pulmão também. Jogando com a gravidade, né? Isso Tá jogando mesmo. com a gravidade. O pulmão tá bem posicionado, então a gente precisa, tá? Porque senão esse paciente pode engasgar mesmo. Então, você vê, às vezes você vai atender alguém, a pessoa começa a ficar deitada. Sim. Né? Você tem que posicionar essa pessoa direitinho para ela poder comer e engasgar. Ela falou do engasgo, né? O engasgar é uma coisa complicada, porque como que às vezes você em casa vai desengasgar um paciente, né? Então, assim, a gente tem que tomar todo esse cuidado, sim. É perigoso. Esse paciente tem que ficar sentado. Ô, Maria, deixa eu perguntar uma curiosidade minha agora. Tem uma faixa etária que a gente acaba engasgando mais? E o engasgo, você pode, de repente, dar um exemplo, assim, qual é a causa? São inúmeras ou tem uma causa específica? Só para a gente entender que eu vejo que muitas pessoas engasgam, né? Um tempo atrás, inclusive, a minha sogra, né, Maria, ela engasgou e foi feita uma manobra nela para poder... E é terrível, né? Ela contou para nós, né? Por que isso acontece? Tem a ver com essa questão dessa musculatura? Tem a ver com o tipo de comida que eu estou comendo? Há uma faixa etária que acontece mais? As pessoas de idade, elas vão ficando com essa fraqueza na musculatura, né? Então, sempre lembrando, a nossa laringe, né? A nossa língua, a nossa laringe é um músculo. E a idade, a gente vai ficando mais frágil, né? Com uma fraqueza, né? Então, tem isso, porque para a gente engolir... Depois tem um vídeo, eu vou pedir para vocês colocarem, que é uma maneira muito simples. Mas para a gente engolir, a gente precisa ter força aqui na nossa laringe para a gente levantar ela e ela descer. É esse movimento? Esse movimento. Ela levanta, anterioriza... E aí o alimento passa. E isso é a mesma coisa, a pessoa de idade não começa a ficar mais fraca das pernas, tudo acontece. Então há essa fraqueza, né, na musculatura, né? Então isso vem da idade. Claro que às vezes agrava por causa de uma doença de base, né? Uma pessoa com Alzheimer, né? Uma pessoa que teve um AVC, né? Então tá até passando a imagem? Tá passando? Tá, pode colocar no comecinho pra gente acompanhar, a Mônica vai explicando pra nós. Vamos lá. Ó, um vídeo muito simples, mas o alimento entrou na boca do paciente, né, de nós. Você precisa, ó, de toda a movimentação da nossa língua. Olha só. Nossa. Aí vocês ficam pensando num paciente que ficou muito tempo entubado, ou uma pessoa de idade. Ó, isso tudo que tá movimentando de vermelho é a nossa língua. Olha, ali embaixo já se prepara. Puxa. E foi direitinho para o estômago. Né? Você vê que se a parte que levantou ali para perdeu o tempo e engasgou. É isso mesmo. Vai para onde? Vai para nossa traqueia, entendeu? Vai para o nosso pulmão se não for para o lugar certo. Ô, Mônica, uma vez comigo já aconteceu de descer, a gente fala desceu errado, desceu torto. Mas desceu. Uma dor no peito, uma dor aqui, é isso mesmo? Ó, não sei se está passando o vídeo de novo, como ele é curtinho, ó, vamos ver, o alimento vai descer amarelinho, tá vendo? Ó, vai passar, você vai ver que vai... A parte de baixo já se preparando, Tá se preparando, ó lá, ó. Olha, é perfeito, fechou, né? é perfeito. O mecanismo, O mecanismo fecha perfeito. E aí, ó, desceu.
né? Então, você fala, desceu errado. Não teria fechado ali e teria descido. Olha. E aí, você engasga, né? Porque vai direto para a sua via aérea e você tosse na hora. E aí a reação do corpo realmente é tossir para tirar dali. E aí, se você pensar num paciente com idade, que perde a sensibilidade, ou um deitado paciente na cama, você já mudou a sua posição pensando na gravidade, como você falou. E um paciente de Covid, você vai perder a sensibilidade e esse alimento vai para o lugar errado. Mônica, você vai ter que voltar mais 2 vezes, pelo menos, aqui, que a gente está falando de um assunto, mas tem muita coisa. Olha o pessoal participando, mais perguntas. Quanto tempo a gente tem, Ana? Pergunta Acabou, aqui. meu Deus. Faz mais uma, pelo menos. Uma. Então, Cláudia, a sua ela vai responder aqui em off, tá? Peraí que ela já responde. Mas o seu Aparecido, Mônica, ele quer saber, ele não está sentindo o cheiro, né? Eu perguntei se ele teve Covid, ele falou que foi em abril que ele teve. Isso pode ser decorrência, ele deve se preocupar. Qual a sua orientação para o seu Aparecido? Provavelmente decorrência, né? Uma das causas do Covid é causar mesmo a falta de cheiro e até mesmo de gosto. O que eu falo para ele? Procurar um fonoaudiólogo, né? Para poder fazer uma avaliação, né? E terapia, né? De fono. A gente tem que pensar no pós-Covid, né? Existem as terapias. Procurar, sim, um fonoaudiólogo. Perfeito. Mônica, quero agradecer a sua presença. Vamos combinar novamente para você voltar aqui. Tem mais detalhes, a população quer saber, porque é interessante, né? Essa informação tem que chegar, que são muitas dúvidas, né? E tirar um pouco, né, dessa talvez preocupação, ou realmente entender que isso tem que procurar um profissional. Então é legal você voltar mais vezes aqui para a gente bater esse papo. Obrigada. Volto sim para outro tema. Mônica, muito obrigada. O pessoal está passando por aqui para parabenizar também. Olha, ele já vai me mandar o nome, é a primeira vez que ele está participando. Boa noite, gostaria de parabenizar o programa de hoje, tema extremamente relevante nos dias de hoje, com uma excelente profissional. Gostaria que a doutora Mônica comentasse sobre o protocolo do picolé de limão, utilizado na Unimed. Olha que legal! Isso eu não estou sabendo? Deu tempo, foi curto. Meu Deus, a Fono está trabalhando muito. Posso falar? Dá tempo. Dá tempo, não vai dar tempo. Dá tempo? Tem 1 minuto. 1 minuto. Meu Deus. Bom, vou tentar resumir 1 minuto. O que acontece? Esses pacientes, o picolé de limão, ele veio por quê? A gente precisa do gelado e do cítrico, para você ter um reflexo da sua deglutição. Se você pensar num limão, eu pingar um limão, o que você faz na hora? Bom, se acontecer a mesma coisa que os meus olhos com a minha boca, o corpo inteiro estremece, então... Então é isso, o limão, e ele está sendo usado dentro da UTI. Então assim, meu Deus, eu não posso dar comida nesse momento para esse paciente, eu vou deixar ele lá? Não, terapia. Então a gente vai passando o picolé de limão desde dos lábios, vai indo para a língua, vai pedindo para esse paciente, vem com a língua para fora, vai, passa essa língua no picolé. E aí, além de prazeroso, porque depois de você ficar dentro de uma UTI e vocês ficarem entubados e estar dentro da UTI, né? O picolé de limão remete lembranças. Sim. E aí é por isso que eu tenho muitos pacientes que protocolo. mandam protocolo picolé de limão. Essa foi boa. É isso. Muito bom, Mônica. Obrigado, viu? Imagina, obrigada eu, gente, pelo convite. Estou à disposição de vocês sempre. Show de bola. Obrigado. Você acompanhou o nosso quadro Saúde Agora, oferecimento Unimed Piracicaba.